Irmãos queridos, muito obrigado, pastor Luiz, irmã Deusimar, seu esposo aqui presente, conta com as nossas orações, irmã. Obrigado pelo convite e a oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos, E a gente fica feliz por isso. Você que está em casa, que bom que você está ouvindo, participando do culto. E eu gostaria de que nós pudéssemos pensar exatamente nesta atividade do ensino e da transformação. A EBD como essa agência importante do ensino e de transformação de vidas. E o texto que escolhi é exatamente o versículo 20 de Mateus, capítulo 28. Mas eu vou ler a partir do verso de número 18, diz assim: Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, portanto, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Amém. Irmãos queridos, presentes aqui no santuário, ou ligado conosco à distância, o texto, todos nós sabemos que faz parte de um momento específico da experiência do grande mestre, Jesus, com seus discípulos. Jesus, o mestre por excelência, que estava naquele instante comissionando os seus discípulos para uma tarefa. A tarefa que o Senhor os preparou durante o tempo em que ministrou às suas vidas, e agora os comissiona para a tarefa da evangelização, a tarefa da integração de vidas, mas ensinando-as para que elas pudessem serem relevantes na vida da igreja, na vida do povo de Deus no seu tempo e hoje na vida da igreja. E esta tarefa é confirmada pelo próprio Senhor Jesus, pouco antes da sua ascensão, em Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando ele diz aos discípulos que ali estavam reunidos com ele, que deveriam ir e ser testemunhas, ser meias testemunhas. A EBD, portanto, queridos, tem a sua relevância no cumprimento desta missão, de ir e ensinar. Não tenho dúvidas de que a escola bíblica dominical, carinhosamente chamada por nós já de há muitos anos, quase que do seu nascedouro de EBD, ela tem esta missão de cumprir, essa relevância de cumprir o ID e o ensino do Senhor Jesus. Daí o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A EBD, irmãos, ela tem uma história. História que marca também a sua relevância. Ela começa na Inglaterra em 1757, quando aquele que idealizou Hickes, o início da EBD, aliás, ela não tinha esse nome, mas a intenção de ensinar a Bíblia às crianças. E então ele reúne crianças entre 6 e 14 anos para ler e escrever e dar-lhes instruções bíblicas. Tempos depois, ela se expandiu, chegou aos Estados Unidos, e a primeira escola dominical americana surgiu numa residência da Virgínia em 1785. Depois expandindo-se para outras regiões de Boston, Nova York, Filadélfia
e mais lugares dos Estados Unidos da América. Destinava-se também a crianças. Preste atenção nesta relevância. Destinado a crianças. Além de ser relevante, estratégico. Destinado a criança. Tempos depois, a escola bíblica dominical, historicamente, chega no Brasil. E tem um ponto que às vezes a gente não percebe, ou até não conhece. Talvez muitos que estão nos ouvindo em casa ou aqui no auditório conheçam o fato desta primeira escola bíblica dominical, ou escola dominical, que se torna relevante na vida dos brasileiros, é fundada pelo casal Robert e Sarah, exatamente numa cidade muito longe daqui. Ao contrário, perto de nós, Petrópolis. Isto em 1855, na cidade de Petrópolis. E este ensino da Bíblia na cidade de Petrópolis, em 1855, do Brasil, deu origem à Igreja Evangélica Fluminense. São pontos históricos interessantes e relevantes, que é a congregacional hoje, né? E a primeira escola bíblica dominical também surge entre os presbiterianos, em 1861. Então são pontos históricos, e aí, a partir daí, várias denominações, principalmente históricas, entre elas nós, batistas, adotamos a escola bíblica dominical como uma agência de relevância do estudo da palavra, do ensino e de transformação de vidas. E a organização Estudo Bíblico, ela vai tomando corpo, e a sua evolução vai acontecendo a partir de 1800, quando em 1889 reúne-se a primeira Convenção Nacional de Escolas Bíblicas, ou de Escolas Dominicais. Em 1824 é fundada a União Nacional da Escola Bíblica Dominical. Percebe? O quanto a sua história torna a nossa EBD relevante. E surgiram tantos outros movimentos. Movimentos missionários, voltados exatamente para a evangelização de crianças. Usando o quê? O estudo bíblico. A escola bíblica. E assim também o movimento eclesiástico. As igrejas foram adotando o trabalho da escola bíblica dominical em seu programa de ensino e crescimento na vida dos crentes. Irmãos, nós sabemos que muito do trabalho das nossas agências missionárias na sua história inicia exatamente com EBD para crianças e assim chegando aos pais. É por isso que eu disse que é estratégico. E muitas das congregações de nossas igrejas começam com o trabalho com crianças. Quantos estão aqui já trabalharam ou trabalham com o ministério infantil? Levante a mão. Ou já trabalharam ou trabalham. Olha, saiba que o trabalho que os irmãos e as irmãs realizam nesta área é fundamental. Porque o trabalho com criança realmente surge ou traz à igreja esta relevância, porque não apenas a criança ela é atingida, afetada pelo ensino, mas consequentemente também os seus pais. Então a educação, irmãos, baseada exatamente na experiência do ensino bíblico, nós percebemos mais adiante que a educação confessional, as escolas, começaram a surgir também nas igrejas. As escolas confessionais, que hoje estamos percebendo o esvaziamento dessas escolas confessionais, não é? Escolas evangélicas para o ensino secular. E hoje então, irmãos, a EBD. Hoje a EBD é a principal instituição de ensino da Bíblia, praticamente em todas as denominações, principalmente as denominações históricas. Em segundo lugar, entendendo então que a sua história é relevante e estratégica para o surgimento da EBD, em segundo lugar, queridos, a relevância da EBD
no cumprimento da missão da igreja. Qual a relevância da escola bíblica dominical no cumprimento da missão da igreja? Nossas EBDs, queridos, com certeza, são agências de cumprimento da missão instituída por Jesus para a sua igreja, conforme o texto que lemos. Embora o versículo 20, eu me fixei nele para enfatizar a palavra ensinar, mas nós precisamos voltar ao verso 19, quando Jesus diz aos discípulos: ide. E por onde a igreja vai, indo pelo caminho, ela evangeliza. E Jesus então capacitou e enviou os discípulos para cumprir a missão de reunir novos discípulos salvos. Nós, enquanto igreja do Senhor, temos esta missão de testemunhar de nossa fé, receber do Senhor a capacitação de dar testemunho da fé, e assim trazer para o seio da igreja novos discípulos. Aí Jesus não deixou sem esclarecer o seguinte, que não basta apenas trazer o novo discípulo, nós precisamos o quê? Ensiná-lo. Ensiná-lo, para que ele possa também estar fundamentado em sua fé. Ensinar reflete a capacidade de passar a outro o que os discípulos de Jesus haviam aprendido na escola do Messias. Então, ensinar reflete a capacidade de você, professor de EBD, e de você, irmão em Cristo, passar a outro aquilo que você recebeu da palavra de Deus, e que tem recebido, e que tem sido, sem dúvida, transmitido deste púlpito. E enquanto nós ainda estamos reunidos em classes de EBD, e que, se Deus quiser, em breve vamos voltar, o seu professor, amém, irmãos, amém? O seu professor, usado pelo Senhor, lhe passou ensinos. E quando nós recebemos estes ensinos, eles não são para serem detidos no nosso coração e só para nós. É para também cumprir o que Jesus mandou ensinar. Agora, ensinar todas as coisas, ou seja, todo o conteúdo aprendido, agora passado aos novos discípulos para a sua edificação. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos precisa ser passado aos novos para a sua edificação, mas consequentemente também é para a edificação de todos nós, irmãos. Eu me converti aos 8 anos, me batizei aos 12. Alguém pergunta, mas de 8 até 12? É porque Deus tinha um plano, que meu pai me batizasse, né? Ele se tornou pastor, eu já tinha 10, 11 anos de idade. Ao longo desse tempo, na igreja, crescendo na igreja, liderando trabalhos, participando principalmente da área educacional da igreja, pastoreando, continuo pastoreando, mas continuo aprendendo. Continuo aprendendo. Pastor, há mais de 30 anos pastor, mas continuo aprendendo. Porque nós somos aprendizes. Em toda a nossa caminhada cristã, temos oportunidade de continuar aprendendo. Então a EBD, irmãos, não é apenas para novos crentes. A EBD é para todos os crentes. Para todos os crentes. Uma vez eu fiz um levantamento, quando pastoreava a igreja lá em Pau Grande, Igreja Batista Monte Verde, eu fiz um levantamento de quantos nós tínhamos arrolados na EBD e qual era o percentual de crentes envolvidos nas atividades da igreja. Atividades todas elas, inclusive no sustento. Por coincidência ou não, ou até mesmo por providência do Senhor, para que eu pudesse saber e trabalhar essa circunstância, percebi que o percentual de pessoas envolvidas batia exatamente com o percentual de matriculados na EBD. Então, quanto mais crentes matriculados na EBD, envolvidos no crescimento espiritual, no aprendizado
de nossas escolas bíblicas dominicais, mais crentes envolvidos no reino do Senhor, em todas as áreas, inclusive financeira da igreja. Porque nós podemos perceber a EBD como esta agência de ensino e transformação, como é o tema que os irmãos têm para refletir durante este mês. Então, todo o conteúdo precisa ser passado, precisa ser ensinado. Naturalmente, você que já trabalha na EBD e já leu vários manuais que a nossa convenção prepara sobre EBD, os 3 grandes objetivos da escola bíblica dominical, no cumprimento dessa sua relevância, é evangelização, santificação e serviço. Então, eu entendo a EBD como referência para a igreja e como relevância para a igreja quando ela ensina-nos o que significa evangelizar, quando ela torna-se agente da palavra do Senhor para a nossa edificação e prepara-nos para o serviço cristão. Evangelização, fornecer aos novos convertidos e a todos os membros da igreja conhecimento bíblico. Por isso o nome EBD, Escola Bíblica. Conhecimento da palavra. Talvez você saiba, mas se não sabe, você em casa e aqui vai ficar sabendo também, pastor com certeza sabe. O currículo da nossa Convenção Batista Brasileira é um currículo de 8 anos. A cada 8 anos você já estudou tudo que significa de conteúdo bíblico para a sua vida, desde a criança até agora a terceira idade. É um currículo de 8 anos. A cada 8 anos você volta, sempre voltando aos estudos, porque esta é a necessidade que temos de estarmos reciclando, né? Essa palavra hoje, ela quase não é mais usada, mas estarmos buscando uma educação continuada, talvez seja esta palavra, para a vida dos membros de nossa igreja. Então, nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, precisamos aprender a evangelizar e sermos evangelizados. No conhecer a palavra do Senhor e aplicar às nossas vidas. Santificação. O objetivo da santificação, ou seja, de ensinar os crentes, os fiéis do Senhor, a viverem de acordo com os princípios bíblicos defendidos pela sua fé. E especificamente nós batistas, pela nossa declaração doutrinária enquanto batistas. Então, a santificação começa pelo crescimento de nossa vida espiritual. É um processo, a gente aprende isso, é básico. É um processo que acontece em nossas vidas desde o nascedouro cristão, desde a conversão, até quando o Senhor Jesus nos leva. E a EBD é uma agência, sem dúvida, com este objetivo, contribuir para a edificação dos crentes. Edificação da igreja. Tão necessária para este tempo, pastor. Tão necessária para este tempo, irmãos. Como nós estamos precisando de crentes mais edificados, em tempo em que nós estamos aí diante de tantos acontecimentos, não é? Acontecimentos que, para mim, lá na minha adolescência, as informações chegavam muito lentamente. E hoje, não é? Não só, como é que é o nome da menina aqui? Maria Flor. Maria Flor deve ter o quê? 8 anos? 6? Dá um celular na mão da Maria Flor. Eu tenho a minha neta caçulinha, chama-se Liz. Tem 7 anos, 1 ano mais velha. Ela faz coisa com... Então, o que eu quero dizer com isso? Que as informações para os nossos meninos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, chegam rápidos, irmãos. Rápido. E nós precisamos ser proativos enquanto igreja, para poder chegar a essas crianças, a estes jovens, e prepará-los diante da demanda que este século presente apresenta para nós de informações e formação, entre aspas.
nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, ser esse instrumento do Senhor para a edificação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e de todos, não é? Para que sejam fundamentados na palavra. Não me lembro agora o percentual, mas vi e li o alto percentual de jovens crentes que chegam à universidade. Você sabe quem é que está na universidade hoje? Com todo o esforço hoje que se faz para melhorar, ainda há muita contaminação. Percentual enorme de jovens crentes que se desviam da sua fé diante do que é proposto e doutrinado em nossas universidades. Então não é só a criança não, também os nossos jovens precisam ser edificados, porque quando ele é edificado na palavra do Senhor, ele então entende o que ouve e sabe filtrar o que está ouvindo e faz valer a sua fé. Por isso a EBD, não só o púlpito, onde o pastor prega, outros irmãos pregam, não só o culto doméstico, que tive a oportunidade de falar sobre isso na última vez que preguei aqui no mês da família, é uma agência de ensino da palavra, como também a EBD, para a edificação dos crentes. E serviço? Serviço é a oportunidade do desenvolvimento dos dons. Os dons que recebemos do Senhor. E é na escola bíblica dominical, você, professor, precisa identificar quais são as habilidades dos seus alunos, os dons que estão distribuídos em meio à sua classe, e fazê-los ser potencializado, desenvolvido. Então você, professor, é agente do Senhor na vida daqueles que estão na sua classe para desenvolver os dons ali, para que sejam empregados no serviço do reino. Então a EBD é instrumento de ensino e transformação para o serviço na casa do Senhor. Ou seja, é preparar e incentivar os membros, ou seja, os crentes, a servir ao Senhor de diferentes formas. Porque Deus é aquele que nos dá os dons e nos concede-os de diferentes formas. Na evangelização, no apoio, nos cuidados com os enfermos, com os necessitados. Enfim, é trabalhar na obra do Senhor tendo principalmente amor por aquele trabalho. Quando Paulo escreve aos Efésios, lá no finalzinho, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: em amor. Não é? O corpo inteiro, ligado pelo auxílio de todas as juntas, efetua o crescimento da igreja do Senhor, cada um contribuindo com a sua parte para o crescimento, para a edificação, para a transformação do corpo, mas em amor. Então, enquanto professor, enquanto pregador, enquanto aqueles que cantam, enquanto aqueles que tocam seus instrumentos, enquanto hoje aqueles que operam, né, as nossas mídias, para que a gente possa chegar mais distante com a pregação e o ensino da palavra, enquanto fazemos a obra, enquanto pastoreamos, façamos com amor. O serviço que o Senhor quer que realizemos é preciso ser feito com amor. E a EBD é uma agência incentivadora para que realmente possamos ser usados pelo Senhor no serviço do seu reino. A gente canta lá no 410, né? Serviço do Senhor, eu sou feliz, alegre, né? Faço com alegria, mas este serviço feito com alegria é preciso ser feito também com amor. Irmãos queridos, a escola bíblica dominical tem também a sua relevância quando ela se dedica em capacitar os seus líderes e professores de EBD. Quando a igreja também capacita professores e líderes da EBD. Quando este exercício acontece, nós tornamos a EBD relevante. Nós refletimos a relevância da EBD na capacitação dos nossos líderes e professores de EBD.
Se tem uma agência de ensino chamada Escola Bíblica Dominical desafiadora, é realmente a nossa EBD. Porque em uma classe de EBD, pastor Luiz, irmãos queridos, você que está em casa, você vai concordar comigo. O professor precisa ser, de alguma forma, tão cuidadoso e tão preparado, além de cuidadoso, porque vai sentar na mesma classe de EBD irmãos que têm 1 ano de crente ou que tenha 30 anos de crentes. Irmãos que têm a formação A, B ou C, seja ela aquela formação fundamental e superior. E alguns talvez até mesmo poderemos encontrar o analfabeto e o curso superior dentro de uma mesma classe. Por quê? Porque nós não fazemos separação de pessoas, né? Então o professor precisa ser sábio e preparado e capacitado para que ele possa encontrar uma linguagem, uma forma de passar o conteúdo que ele alcance os níveis que estão ali pulverizados dentro da sua classe de EBD. Daí, irmãos, é desafiador para a igreja, pastores que aqui estão, e irmãos que aqui estão, e você, professor, que está ouvindo à distância, é desafiador para a igreja encontrar tempo e oportunidade para capacitar esses irmãos que são heróis, professores de nossa EBD. Então a igreja, quando se preocupa com isso, ela reflete a relevância da EBD. Olha o que diz a palavra de Deus, quando escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versos 6 a 8, ele diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi, ou que nos é dada, se é profecia, seja segundo mediante a fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Os que exortam, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que lidera, faça com cuidado. O que executa misericórdia, faça com alegria. Percebe que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já vai trazer para nós o reconhecimento que temos diferentes dons. Tendo diferentes dons, ou seja, diferentes habilidades múltiplas. E como nós, enquanto líderes de EBD, professores de EBD e igreja, podemos perceber essas múltiplas habilidades e dons, é conhecendo os nossos alunos. Se tem algo que o professor que quer ser relevante na sua classe de EBD precisa desenvolver, é conhecer o seu aluno. Mas pastor, como é que eu vou fazer isto? Eu tenho apenas 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para estar com a classe ali reunida na EBD, um dia na semana, que é no domingo, porque, né, se bem que hoje algumas igrejas mudaram o nome, continua EBD, mas o nome é Escola Bíblica Discipuladora, porque aqueles que não podem estar no domingo, poderão estar em outro dia na semana. Então, para poder ampliar esta ideia, eu não discuto isso, eu acho que é estratégico, né? Então, em outro dia da semana, reúne com aqueles que não podem estar no domingo. Mas mesmo assim vai ser um dia. Como é que eu vou desenvolver conhecimento? Irmãos, nós, enquanto igreja, precisamos ensinar este professor e capacitá-lo a desenvolver exatamente esta habilidade de ouvir e conhecer o seu aluno. Porque sem ouvir e conhecer o aluno, você não conhece suas habilidades, os seus dons. Dons que são nos dados pelo Senhor segundo a sua graça, diz Paulo, que nos é dada por Deus, é Ele que nos concede. Aí, entre tantos os dons que são colocados aqui no texto, eu destaco: se é ensinar, que é o nosso caso, se é ensinar, e é verdade, não é? Se temos que cumprir esta missão que Jesus deixou lá em Mateus 28, se é ensinar, ou seja, o exercício pedagógico da vida cristã,
que Jesus, como mestre por excelência, nos deixou que haja dedicação no ensino. O que é dedicação? É o empenho na preparação das aulas, não é? Eu já convivi com alguns professores e já cheguei a ouvir de um professor disse: pastor, eu tive a semana toda tão cheia e que eu só olhei para a revista no sábado à tarde. Que dedicação no sábado à tarde, depois de uma semana cansativa, esse professor, né, vai ter para preparar a sua lição. E outros até mesmo chegam a dizer o seguinte: pastor, eu precisei acordar às 6 da manhã para preparar a aula que vou dar às 9. Dedicação, irmão, é começar quando a revista chega, o nosso material de ensino chega. O professor precisa conhecer todo o trimestre, o que está tratando aquele material, não é? E começar a lição do domingo que ele vai dar, já na segunda-feira, preparando com cuidado, com esmero, né? E preparando material didático, destacando pontos importantes, conhecendo seus alunos, você vai saber o que na lição pode atender às suas necessidades, destacando então os assuntos que vão ser possíveis para atender às necessidades dos seus alunos, e isto é dedicação. Também dedicação para ministração, sua ministração seja relevante, a busca de capacitação. Às vezes a igreja, né, pastor, prepara momentos de capacitação para o professor, mas não há interesse do professor. O professor precisa ser, ou mostrar-se interessado na busca da sua capacitação. Destaco também neste texto que Paulo escreve aos Romanos, aquele que ele diz, aquele dom que ele diz, o que lidera, ou o que preside. O que lidera equivale a administrar, ou seja, os nossos coordenadores de EBD, os que administram as nossas EBDs, precisam também entender que o Senhor conta com eles, e por isso Paulo diz: faça com cuidado. Faça com cuidado, administre com cuidado. O que é administrar com cuidado? O que é liderar com cuidado? É fazê-lo com zelo, com ética, é cuidar da forma de falar e conduzir os seus liderados. Então nós, enquanto professores e líderes de EBDs, tornamos as nossas EBDs relevantes quando estamos atentos aos ensinos da palavra do Senhor. Outra parte que o texto diz de Romanos é: se é ministério, seja em ministrar. Aqui ele está abrangendo todos os tipos de ministérios, e o professor de EBD também é um ministério. O exercício do ensino também é um ministério. Se é ministério, ou seja, o nosso chamado, o chamado de Deus. E quando nós nos sentimos chamados pelo Senhor, é relevante quando servimos na causa do Senhor, entendendo que eu tenho este chamado. Quando eu tenho a convicção do chamado. Se eu não tenho a convicção do chamado, irmãos, eu preciso rever diante do Senhor qual é a minha capacidade, o meu dom, para o que o Senhor me chamou. Alguns colegas às vezes dizem assim, olha, se referindo a alguns pastores, tem alguns pastores que parece que eles foram assobiados. Tem alguns líderes que parece que ele só ouviu o assobio do Espírito Santo e não o chamado. Então, é preciso ouvir o chamado, e ouvir o chamado significa ter a convicção de que Deus me chamou para ser professor de EBD. Deus me chamou para cantar. Com essa voz bonita que o Lucas acabou de cantar aqui, e cantou ontem para nós, né? Chamado. Deus me chamou para estar nos instrumentais da igreja. Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para cuidar dos enfermos. Deus me chamou para o serviço cristão. Qualquer que seja o serviço, eu preciso ter a convicção do chamado. É isto que Paulo está dizendo aqui. Seja em ministrar, ou seja, com convicção de estar fazendo a vontade do Senhor. Portanto, queridos, diante da palavra do Senhor exposta aos nossos corações, o que a gente pode concluir daquilo que Jesus nos ensina como missão e daquilo que Paulo nos ensina como desenvolvimento do nosso ministério? Concluímos que entender a relevância da EBD
é tornar a sua igreja relevante no seu tempo e no lugar aonde ela está plantada. Quando a igreja, aliás, quando a EBD é relevante na vida dos crentes, a igreja também torna-se relevante. Referência no lugar aonde ela está plantada. Porque aquilo que fazemos como igreja, fazemos como EBD, fazemos como união feminina, né? Como união de homens. Estou colocando união feminina porque tem vários setores. Estou aqui numa linguagem mais antiga. Que tinha da antiga, né, pastor? Né? Uma linguagem, união feminina, união de masculina, hoje união de homens, jovens, ministério de música, ministérios A, B ou C, da educação. Nós somos do tempo da união de mocidade. União de mocidade. E que a gente ia lá para fazer, lembra, pastor? Você vai fazer o primeiro ponto. Depois pergunta para ele o que é primeiro ponto, que ele vai te responder. A EBD, irmãos, independente do formato, porque hoje são vários os formatos, né? Independente dos formatos, que de fato elas existem, nós vamos encontrar esses formatos por aí, diferentes de EBDs, desde o seu nascedouro da sua história, passando pelos séculos da existência da igreja e hoje com a necessidade de adaptar-se ao novo tempo, mas que na verdade precisa continuar sendo relevante na igreja, na vida dos crentes e na sociedade. Porque se a EBD não for relevante como agência de ensino e transformação, ela perde o sentido da sua existência. Mas observando todas estas características que nós aprendemos nesta manhã, a relevância, resgatando o conhecimento da sua história, entendendo a EBD como um cumprimento da missão que Jesus deixou para a vida da igreja, percebendo que a EBD cumpre os objetivos da evangelização, da santificação e do preparo para o serviço, e percebendo que a EBD, ela torna-se relevante, tendo líderes e professores cada vez mais capacitados, com certeza ela vai refletir na vida da igreja, da sociedade, com crentes cada vez mais fortes, edificados, servindo ao Senhor e fazendo com que outros discípulos, através dela, da igreja e dos membros, sejam ganhos para Jesus. Portanto, que eu e você sejamos abençoados pelo Senhor, para que, observando a palavra de Deus e o ensino da palavra, aplicados aos nossos corações nesta manhã, nós possamos ser crentes, igrejas e EBDs, ensinando e transformando vidas, fazendo valer a sua relevância. Amém? Ó Deus querido, muito obrigado por este momento. Obrigado pela tua palavra que falou ao meu coração e sem dúvida ao coração dos meus irmãos. Obrigado, Deus, porque podemos fazer parte deste trabalho das nossas igrejas, que são as nossas EBDs, e permita que ela continue sendo bênção na vida desta igreja, na vida de tantas outras igrejas do Senhor espalhado pela face da terra. Oramos agradecidos por esta igreja, pelo seu pastor, pastor Luiz, e por todos que aqui, ó Deus, trabalham servindo ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.